Olá pessoal, bem-vindos aos processos químicos. Na aula número 2, a gente vai iniciar os cálculos de transformações, os cálculos importantes para os processos. A gente viu na aula número 1, na aula inicial, que o grande objetivo da disciplina era formar um processo para transformar matérias-primas em produtos, né? E o que era o processo? O processo era uma operação ou conjunto de operações, são várias operações unitárias para transformar fisicamente ou quimicamente um material, uma mistura de materiais ou um produto que você desejar. Isso é um processo. Então, por exemplo, isso é feito numa planta industrial. Olha a foto aí em cima de uma planta industrial. Você tem as matérias-primas, reator, fase de separação, e para isso tudo você precisa fazer balanços de massa, balanços de energia, assim por diante. A gente vai utilizar, como a gente viu na primeira aula, dois livros. O primeiro livro, esse à esquerda, Princípios Elementares dos Processos Químicos, do Felder e Rousseau, e à direita, a Introdução à Engenharia Química, do Nilo Índio. São os dois livros que a gente está pegando exercícios para fazer uma apostila de exercícios, já que na aula a gente vai trabalhar com muitos exercícios, nossa apostila de exercícios. Muito bem, o que é um processo químico industrial? Eu tenho aqui então um processo de produção de açúcar. Eu quero produzir aqui na corrente 8, no final do processo, 1000 kg por hora de açúcar, 1 tonelada por hora. E para isso eu tenho alimentação na corrente 1 de cana-de-açúcar. Se eu alimentar com 20.000 kg por hora, 20 toneladas hora de cana-de-açúcar, eu tenho que saber a composição dela. Então a composição, ou seja, o que tem ali dentro da cana-de-açúcar? 15% açúcar, 25% água e 60% o bagaço, isso tudo em massa. Então eu sei que 15% de 20.000 é o que tem só de açúcar aqui na corrente 1. Então está entrando 3.000 kg por hora de açúcar na corrente 1. E lá, depois que passa pelo meu processo inteiro, na corrente 8, vai estar saindo 1.000 kg por hora. Bom, durante o processo, eu tenho que primeiro moer a cana, né? Eu vou moer a cana de açúcar e vou retirar aqui o bagaço, né? O processo normal de produção de açúcar. Aí esse bagaço eu retiro e sai a corrente 2, o caldo. Só que esse caldo ainda tá traz um pouquinho de impureza e um pouquinho até de pedacinhos de bagaço. Então eu tenho que filtrar. Essa operação 2 é uma operação de filtração, eu vou filtrar. E depois que eu filtrar, na corrente 5 vai sair as impurezas e o resto do bagaço que sobrou vai sair aqui na corrente 5 e na corrente 4 fica somente o caldo livre. Aí eu já vou produzir o açúcar, porque o caldo puro eu vou mandar para o sistema de evaporação e esse caldo puro que tem açúcar e água eu vou evaporar, vou retirar a água. E ele, um processo bem concentrado, já o caldo bem concentrado, vai para o cristalizador. No cristalizador, já sai o cristal de açúcar na corrente 8, na corrente 9 sai o xarope, é uma solução bem saturada de açúcar e água, né? Então, esse é o processo. E em cima desse processo, eu posso fazer várias perguntas. E é nisso que o trabalho que o engenheiro vai fazer. Então, eu vou tentar otimizar esse processo. Como é que eu otimizo? Eu tenho, por exemplo, qual o rendimento desse processo? Ora, se eu entrei aqui com 3.000 kg por hora de açúcar, estou saindo na corrente 8 com 1.000 kg por hora, então o rendimento é quanto eu produzi, 1.000 sobre quanto entrou, 3.000, isso é 33%. É um rendimento baixo. Então, os engenheiros vão trabalhar agora no processo para melhorar isso, aumentar esse rendimento. E como é que você pode aumentar essa eficiência? Né? Pergunta B. Quais sugestões para aumentar a eficiência? Bom, você tem que reciclar, porque aqui no corrente 9, por exemplo, tem muito xarope, uma solução, tem muito açúcar, uma solução muito concentrada de açúcar, então eu posso retornar isso. Eu posso retornar a corrente 5 também, eu posso pegar a corrente 7 e lavar o bagaço para tentar aproveitar, ou seja, eu tenho que reciclar esses produtos para tentar aproveitar o máximo de açúcar perdido aí durante o processo, né? Quais são os rejeitos gerados no processo? A pergunta C. O rejeito é aqui a corrente 3 e 5 que sai o bagaço, né? Na corrente 7 que sai a água e na 9 que sai o xarope. Esses são os rejeitos. Então, a tarefa do engenheiro é tentar reaproveitar esses rejeitos, reciclar. Não pode ficar jogando fora. Então, as variáveis de processo que você vai calcular muita coisa, a gente começa com a densidade. Então, são dois tipos de densidade aqui. A densidade massa específica, que a gente representa pela letra grega ρ, é a razão da massa pelo volume. Então, ela pode ser na unidade de quilo por metro cúbico, grama por centímetro cúbico, libra massa por pé cúbico, ou seja, massa por volume. E tem a densidade relativa,
que ela não tem unidade, é uma razão, ela não existe uma unidade para ela, é a razão, é a massa específica a que nós vimos aí em cima, dividido por uma referência. Essa referência é a densidade da água, que por sorte ela tem o valor de 1 grama por centímetro cúbico, valor 1, unitário, porque a densidade relativa ela não tem unidade, já que é uma razão, né? Então, se eu tiver no numerador uma unidade grama por centímetro cúbico, eu vou colocar aqui na unidade de referência 1 grama por centímetro cúbico. Se eu tiver no numerador uma densidade, que a unidade é quilo por metro cúbico, eu vou colocar na referência aqui 1000 quilos por metro cúbico. Se a densidade aqui no numerador for libra por pé cúbico, eu vou colocar aqui embaixo no denominador 62,43 libras massa por pé cúbico. Ou seja, a densidade relativa é a densidade do produto sobre a densidade da água a 4 graus Celsius, que pode ser qualquer um desses três aqui embaixo que a gente está colocando. Você que vai escolher. É só ver a unidade que está da sua densidade e colocar embaixo o número correspondente da densidade da água. Por exemplo, densidade do etanol, o ρ é 0,8. Ah, para que serve isso? Porque se eu tenho um tanque de 10 metros cúbicos de etanol, qual é a massa que tem ali? Eu vou precisar ter essa informação para poder fazer os balanços. Então, eu sempre sabendo a densidade e o volume, eu tenho a massa. ρ é massa por volume. Se o ρ é 0,8 kg por litro, eu vou massa dividir pelo volume. O volume eu vou transformar 10 metros cúbicos em litro, porque a densidade está sendo dada por litro. Então, metro cúbico vezes 1000 eu encontro litro. Então, 10.000 litros vezes 0,8 eu vou encontrar uma massa de 8.000 quilos. Então, dentro de um tanque de 10 metros cúbicos eu tenho 8.000 quilos. Então, eu fico transformando volume em massa, massa em volume. Então, no exemplo 3.3 do Felder, fala o seguinte: eu tenho uma densidade relativa da gasolina 0,7. Se a densidade é 0,7, a densidade relativa, eu posso falar que a densidade, então, é 0,7 quilos por litro, já que a densidade da água é 1 quilo por litro. Eu vou multiplicar. Então, se eu tenho volume e eu quero a massa, eu multiplico pela densidade. 50 litros vezes 0,7 quilos por litro, o litro no numerador aqui vai cancelar com o litro do denominador, fica somente quilos, ou seja, 35 quilos. É a massa presente em 50 litros de gasolina. A pergunta B, qual é a vazão máxima de gasolina? 1.150 kg por minuto. E eu quero saber em litros por segundo. Eu vou mexer aqui em massa para volume e ainda vou alterar a unidade do tempo, minuto para segundo. Ora, então 1.150 kg por minuto, eu vou dividir agora pela densidade, 0,7 kg por litro. Aí eu consigo cancelar o quilo com o quilo, sobra somente litros. Aí a terceira operação eu vou transformar o tempo. Já que eu tinha quilo por minuto no 1.150 quilos por minuto, eu vou transformar, sabendo que 1 minuto é igual a 60 segundos, eu coloco 1 minuto no numerador, 60 segundos no denominador, cancelo 1 minuto com 1 minuto, sobra 27 litros por segundo. E assim eu transformei quilo para litro, sabendo a densidade. Por exemplo, na unidade inglesa, qual é a vazão volumétrica de 5 GPM? GPM é galão por minuto. Qual é a vazão máxima, então? Bom, 5, né, da gasolina ainda, 5 galões por minuto. Puxa vida, eu vou transformar então para pé cúbico. Então, 1 pé cúbico, vou nas tabelas de conversão de unidades, 1 pé cúbico igual a 7,481 galões. Aí eu cancelo o galão com o galão, cortei, ficou pé cúbico por minuto nessa primeira operação. Aí eu vou pegar e multiplicar pela densidade, já que eu quero transformar para massa. Então, eu vou multiplicar por 0,7, mas agora eu vou multiplicar por 62,43, que é a densidade da água, para obter uma unidade aqui, ó, libra por pé cúbico. Então, aqui, fazendo essa operação, eu tenho 29 libras por minuto. Ou seja, eu consigo fazer transformação de massa para volume, volume para massa, do que eu quiser. Eu posso transformar também massa em mol. Através de quê? Da massa molar. Por exemplo, o CO2 é 44, já que o carbono é 12, o oxigênio é 16, 16 vezes 2, 32, mais 12, 44. 44 gramas por mol. Então, se eu tenho massa e eu dividir pela massa molar, eu vou ter mols. Então, 100 gramas de CO2. Como é que transforma para mol de CO2? Que nas operações com gases, você vai ter que fazer essa operação frequentemente.
Então, 100 gramas de CO2 dividido por 44 vai dar 2,273 mols de CO2. Essa é uma operação normal dentro da engenharia. Como é que eu transformo 2,273 mols de CO2 em libra-mol de CO2? Ora, eu sei que uma relação 1 libra é igual a 453,6 gramas. Então, 1 libra, eu ponho 1 mol depois, é igual a 453,6 gramas, mol. Ou seja, essa é uma igualdade também, que vem da igualdade, que 1 libra é igual a 453,6 gramas. Então, 2,273 mol de CO2, eu vou dividir por 453, vai dar 5,011 vezes 10 a menos 3 libra-mol de CO2, né? E já que esse mol é como se fosse grama-mol. Mol e grama-mol é a mesma coisa. Agora, olha só esse exemplo aqui, o exemplo 319 do Felder. Eu tenho uma mistura de 3 componentes, 10% de etanol, 75% de acetato de etila e 15% de ácido acético. Eu tenho essas composições molares, isso aqui é fração molar. Como é que eu passo isso para fração mássica? Vou transformar então uma fração molar para fração mássica. Então, eu monto uma tabela, eu preciso da massa molar dos 3 componentes. Então, se eu tiver 100 de mols dos componentes, vai ser 10 do etanol, que é 10%, 75, então, que é do acetato de etilo, e 15 do ácido acético. Essa quantidade, então, dá 100, a primeira coluna. Eu coloco na segunda coluna o mol de cada componente. O mol, então, do etanol é 46, do acetato de etilo é 88,1 e do ácido acético é 60,05. Ora, o número de mols é massa sobre o mol. Então, se eu pegar o mol e multiplicar pelo número de mols, eu vou ter a massa. É o que eu fiz aqui. A coluna 1 vezes a coluna 2 vai dar a coluna 3, que é a massa. Então, 10 vezes 46,07 vai dar 461 gramas. 75 vezes 88 vai dar 6.608 gramas. 15 vezes 60, 901 gramas. O seu total de massa, 7.970. Eu tinha 100 mols, coluna 1, transformei em massa, 7.970, coluna 3. Agora é só tirar a porcentagem, ou seja, 461 dividido por 7.970 vai ter 5,78% em massa de etanol. 6.608 dividido por 7.970, 82,91% em massa de acetato de etila. 901 dividido por 7.970 vai dar 11,3% em massa de ácido acético. E assim eu consigo transformar uma fração molar em fração mássica. Perfeito? É isso que a gente vai fazer na aula, ficar fazendo essas transformações para facilitar a nossa vida nos balanços. Perfeito? Ok? Até mais então.